Fala pessoal, hoje a nossa aula sobre obras rodoviárias vai tratar de drenagem de rodovias, um assunto que é extensamente abordado, né, nas provas de concurso, e para você que eventualmente nunca teve contato com esse assunto de drenagem, vai ser a primeira vez. Falo para você que começa agora, nível intermediário, e também aprofundaremos na medida do necessário. Aqui a nossa base para essas aulas de drenagem rodoviária é o manual de drenagem de rodovias, né, do nosso querido DENIT, tá ok? Vamos começar aqui nessa aula, pessoal, falando sobre uma pincelada geral do que é a drenagem de rodovias, né, mas principalmente nessa aula sobre as formulações que são utilizadas pelo manual do DENIT no dimensionamento do sistema de drenagem de rodovias. Eu falo para vocês que muitas questões, elas falam que são de drenagem de obras rodoviárias, mas na verdade envolvem equações básicas da hidráulica ou da hidrologia. Então, esta aula é a que vai fundamentar o dimensionamento de todas as outras estruturas, né, que o caderno ali do DENIT ele aborda. Então é uma aula introdutória sobre drenagem, mas que vai resolver aí muitas questões de prova, é o que nós veremos, tá ok? Vou começar aqui então falando um pouco sobre hidrologia. Então, como eu disse, vai ser um conceito, uma pincelada geral sobre hidráulica e hidrologia para fins de drenagem de pavimentos, nesta nossa aula. Bom, começo com a chuva de projeto, pessoal. É importante no planejamento e no projeto dos nossos sistemas de drenagem definir qual é o comportamento das chuvas, né? Qual é a chuva para a qual as minhas estruturas do pavimento serão dimensionadas. E neste quesito, não há de se falar em algo que seja mais abordado quando o assunto é chuva de projeto, quanto a intensidade máxima pontual de chuva calculada, né, pela relação de intensidade, duração e frequência das chuvas. O nosso famoso curva IDF ou a expressão aí de intensidade da chuva, duração e frequência. A gente consegue calcular através dessa fórmula definidos a duração e a frequência ou o período de retorno. Nós calcularemos a intensidade pluviométrica daquela chuva de projeto nas determinadas regiões. Óbvio que essas curvas, elas têm esse caráter geral aqui, né, de KTR elevado a A, B mais TD elevado a C, onde, a princípio, nós temos K, A, B e C como coeficientes obtidos a partir da série histórica de dados de chuvas intensas para a região de projeto. E daí nós chegamos, né, claro, essa expressão geral que vai ser adaptada para cada um dos casos. Então, nós vamos ver aqui, né, com base na bacia e na chuva de projeto, nós conseguimos calcular aí o volume esperado de chuva naquela região através, é claro, da intensidade e depois da vazão de projeto obtida com essa intensidade. Aqui vale lembrar aspectos que são muito recorrentes em prova. Além da intensidade pluviométrica, né, a intensidade de chuva, dada aqui em milímetros por hora, o nosso período de retorno ou tempo de retorno, que nada mais é do que o período médio em que se espera que alguma determinada grandeza, nesse caso aqui uma chuva, né, um fenômeno hidrológico, seja igualado ou superado. Então aqui é o prazo, se a gente fala período de retorno de 10 anos, acontece que aquela chuva, naquela magnitude, intensidade, ela tende, né, em média, a ocorrer dentro dos próximos 10 anos. Pode ocorrer no ano que vem, pode ocorrer daqui 11 anos, mas o período de retorno esperado para que aquele volume, aquela precipitação seja igualada ou superada é, em média, 10 anos aí, quando nós adotamos, por exemplo, um período de retorno de 10 anos. Sobre o período de retorno me dá o que a gente chama de frequência ou probabilidade de ocorrência deste fenômeno hidrológico, tá? E aí, outro, além do termo de
do tempo de retorno é a nossa duração da chuva, nessa expressão aqui, o nosso TD, que na verdade a duração ela é definida quando nós fazemos TD igual a TC, que é o tempo de concentração da bacia. O que é o tempo de concentração da bacia? É o tempo gasto para a água que cai no local mais distante do eixo sutório, ela venha, ou seja, essa chuva cai aqui e ela venha a atingir essa seção. Ou seja, quando eu tenho esse período de chuva, significa que toda a bacia agora está colaborando para aquela vazão. Portanto, aquela vazão agora tende a ser máxima. Se está chovendo durante o período de concentração da bacia, ou seja, se eu adoto o tempo da chuva, que é o nosso TD, como o tempo de concentração, eu consigo obter a vazão máxima de projeto. Por que a vazão máxima? Porque a partir de TC, toda a bacia colabora com as águas, né, que caem por ali. Maravilha? Então a gente tem esses dois TC e TR como aspectos importantes para questões de prova. Daí, definida a chuva de projeto, nós vamos definir agora a vazão de projeto. Dada a chuva, qual é a vazão para a qual nós iremos dimensionar as nossas estruturas hidráulicas. Neste caso, para estimar a vazão de contribuição, adota-se o método racional, que é o método que diz o seguinte: olha, a vazão de descarga ela é função da intensidade de precipitação, né, da chuva de projeto, da área da bacia ou da área ali a ser drenada, vezes um coeficiente aqui, que é o coeficiente de escoamento superficial, também chamado de coeficiente de runoff. Ou seja, aqui o 3,6 simplesmente para converter isso em metros cúbicos por segundo. Eu gosto sempre de escrever que, na verdade, a vazão de projeto é C e A. E depois você que se vire para fazer a compatibilização das unidades, tá ok? E aí é óbvio que esse C, que é o coeficiente de escoamento superficial, ele determina, ora, do quanto de volume de chuva que cai ali, quanto daquilo é escoado superficialmente, ou seja, que vai interferir na minha vazão de projeto. Ah, então quer dizer que nem tudo que chove ali é escoado superficialmente? Não, tem camadas que são retidas pela vegetação, parte da água, né, retida na vegetação, parte faz um escoamento subsuperficial, parte atinge o lençol freático. Então o escoamento superficial é simplesmente uma parcela da chuva. Quando você analisa a chuva que cai, por exemplo, sobre uma cobertura metálica, você pode considerar que esse C é igual a 1. Tudo que chove, praticamente, é o que vai escoar sobre o telhado. Quando a gente fala de rugosidade de superfície, né, de terrenos mais ou menos adensados, mais ou menos impermeabilizados, sempre isso é fator de quê? De um coeficiente de runoff ou de escoamento superficial. Obviamente que o escoamento superficial em uma região aqui, por exemplo, mais impermeável, tende a ser maior. Então esse coeficiente C tende a ser maior. Veja que o próprio DENIT traz aqui que revestimentos de concreto tem de 70% a 90% da água que cai sobre ele sendo escoada superficialmente. Enquanto nós tivermos aí terrenos cultivados, né, em regiões de vales, simplesmente cerca de 10% a 30% daquilo que chove é o que escorre superficialmente, e aí o que escoa superficialmente, claro, é o que contribui para a vazão de dimensionamento. Veja que aqui nós temos muito mais infiltração, muito mais evapotranspiração, né, pela própria respiração da vegetação, rugosidade, né, do terreno que forma aquelas poças d'água, né, aquela retenção causada também pelas árvores, consequentemente uma menor velocidade, e o direcionamento aqui é dado pelo próprio relevo natural. Diferente daqui, né, que o direcionamento é dado pelas estruturas, pela terraplenagem, pelas estruturas de drenagem, e claro, o escoamento superficial bem maior, o que onera consequentemente, o dimensionamento. Afinal de contas, se tem mais escoamento superficial, tem mais vazão e as estruturas terão que ser mais robustas. O mesmo vale para qualquer pavimento. Então, falando de vazão de projeto, a ideia segue sendo essa. Aqui, só para ter uma noção, no exutório aqui da bacia, né, no ejutório, nós estamos falando lá na saída, toda a água que chove nessa região colabora para essa vazão.
E aí nós temos hidrogramas, que são curvas ali de vazão em função do tempo, mais agudos, né, com picos mais altos em áreas urbanizadas, ou seja, grande área impermeável, olha o pico de vazão que eu tenho que lidar no meu dia a dia. Agora, se eu tenho área impermeável muito pequena, ou seja, a maior parte é área permeável, é área verde, nós temos uma grande suavização, né, um abatimento na curva de vazão. Isso, consequentemente, gera menos problemas, menos alagamento, estruturas de drenagem mais simples, mais econômicas, mais baratas, né? Quanto mais permeabilização, mais volume de água eu vou ter que lidar, tá? Fique de olho nisso, lembrando aqui da vazão, que é o que vai ser adotada para o nosso dimensionamento de pavimentos. E aí, além disso, né, da vazão de projeto, nós seguimos com o quê? Com agora a infiltração nas camadas drenantes. Nós estamos falando aí de bases drenantes, subbases drenantes, estruturas do meu pavimento que drenarão a água. E aí eu já recorro não à hidrologia e na hidráulica, agora eu já vou para a mecânica dos solos, onde o DENIT dimensiona as estruturas, né, as camadas granulares drenantes, de acordo com a lei de Darcy, né, o Darcy, como queiram, que nos dá uma expressão para o cálculo da velocidade de percolação da água em um meio poroso, né? Então, quando nós tivermos drenos que não são providos de condutos, o que é isso? Drenagem através de material granular, simplesmente, sem tubos, né? Que aí nós vamos ver tubos na sequência. Então, quando nós tivermos drenagem através de material granular, nós vamos basear o dimensionamento na nossa lei de Darcy, que vai considerar ali, claro, o meio poroso, homogêneo, isotrópico e saturado com escoamento laminar. Essas são as condições de contorno estabelecidas. Se eu tenho a velocidade e tenho a área, eu consigo chegar na minha vazão. Vazão, área, vezes velocidade, né? Equação lá da continuidade, a gente consegue ver isso. Então, da onde surgem o K e o I? Está aqui, da equação de velocidade da lei de Darcy. Só que K é o que? É um coeficiente de condutividade hidráulica. Ou seja, é o quanto que aquele solo, ou a velocidade, na verdade, que aquele solo conduz água através do seu material granular. E isso depende de fatores como o gradiente hidráulico. Então aqui é a velocidade e o gradiente hidráulico. Porque o gradiente hidráulico me diz quanto que eu tenho de carga hidráulica aqui e qual a distância que eu vou percorrer. Então, o gradiente hidráulico ele me é, né, dado pela H, que é a carga hidráulica dissipada na percolação. Veja, o nível da água está aqui, após percolação, dissipou-se toda essa altura H. Quando a gente fala de H, altura, a gente fala de pressão da água, né? A pressão dividida pelo próprio peso específico dá o que a gente chama de carga. Então, se eu falar carga da água, na verdade é a pressão daquela coluna da água. Só que aqui, se eu uso carga, eu estou falando da pressão que o fluido exerce, tá ok? Se eu quero saber a pressão de fato, multiplico pelo peso específico. Então, não necessariamente precisa ser água. Poderia ser outro fluido, no caso de drenagem, é água. Então, tem essa carga hidráulica e o comprimento que ela vai ter que percorrer. Significa que a velocidade de água, a velocidade de percolação da água em meios granulares, vai depender da pressão que eu tenho de água e da distância que eu tenho para percorrer, que é o nosso gradiente hidráulico, e também do coeficiente hidráulico daquele material, daquele solo, né? Que, claro, vai depender da temperatura do fluido, da viscosidade, quanto saturado está esse solo, da distribuição dos poros, se tem mais ou menos índice de vazios, né? Se é maior ou menor, a distribuição granulométrica é uma distribuição graduada, é uma distribuição mais aberta, uma graduação aberta, qual é a rugosidade das partículas, é um seixo rolado, é uma rocha britada. Então veja, a percolação, a velocidade com que a água passa através do meu material drenante, né, depende desses fatores, claro, para chegar a uma vazão. Maravilha? Então aqui nós estamos falando de drenagem já das camadas e não de drenagem superficial, como nós havíamos mencionado. Maravilha! Seguindo aqui agora, nos casos em que não há percolação através de bases drenantes, casos onde a gente vai ter
Canais, que são os casos geralmente de valetas, de sarjetas, né? Que nós estamos vendo aqui bem as seções possíveis, nós lembramos mais uma vez da hidráulica. Quando a gente fala da hidráulica de condutos livres, que também são chamados de quê? Hidráulica de canais. Por que condutos livres? Porque aqui a água vai escoar sob a pressão atmosférica. Então não há nenhum tipo de pressão, nem positiva e nem de sucção, pressão negativa. Aqui a água escorre sobre condições de pressão atmosférica em toda a sua superfície. O que não quer dizer que os condutos precisam ser fechados. Está vendo aqui o caso? Precisam ser abertos. É comum que sejam abertos os canais, mas eu posso ter canais, por exemplo, que são dimensionados aí como condutos livres, mas que são de seção fechada, né? Seção circular. Por você ter uma ideia, na construção civil nós temos o esgoto, que a princípio ele é para ser drenado como um conduto livre, não é para ter pressão ali dentro. E mesmo assim ele é fechado, tá ok? Seção fechada, abertos ou fechados. Da onde vêm as expressões para o cálculo dos condutos livres aqui, das sarjetas, das valetas, da equação de Manning, propriamente dita aqui para a velocidade, né, que vai determinar a velocidade de escoamento dos fluidos ali, que é função, claro, do raio hidráulico, da declividade e do coeficiente de rugosidade daquela superfície. Quanto mais rugosa, né, nós temos mais perdas ali por atrito, consequentemente a velocidade tende a reduzir quanto maior for a rugosidade. O raio hidráulico, nós veremos que é a área molhada sobre o perímetro molhado. Isso daqui eu destaco não só para drenagem de pavimentos, mas como uma hidráulica, né, na verdade, de modo geral. Sempre as questões querem te confundir. O que é o raio hidráulico? A área molhada sobre o perímetro molhado. Se eu pego uma seção dessa, por exemplo, trapezoidal, e tem esse nível de água, qual é a área molhada? A área molhada está toda essa área aqui. E qual é o perímetro molhado? Olha, essa face lateral, a face de fundo e a outra face lateral. Um sobre o outro, ou seja, área sobre perímetro, unidade de metro quadrado, dividido por unidade de metro, fica, em termos nos termos dimensionais, a unidade do raio hidráulico é em metro. E claro, diversas vezes nós vamos utilizar a equação da continuidade. O volume que passa numa seção é o mesmo que passa no outro. Área vezes velocidade em alguma seção é igual a área vezes velocidade em uma outra seção. Com isso, Manning e continuidade, nós chegamos na expressão de vazão ou fórmula de Manning para condutos livres ou canais. Muito comum em prova e, basicamente, eu te digo, precisa ser decorada, embora em alguns casos ela venha a ser dada no próprio exercício pelo examinador. Maravilha? Aqui eu vejo, aqui mostro para vocês que, claro, o coeficiente de rugosidade de Manning depende do material que eu estou tratando. E aí nós temos aqui os valores de N para cada um dos materiais. Em concreto, em rocha, seções de cimento liso, asfalto, grama. Daí você pode tirar dessas tabelas. E por último, aqui nós temos o quê? Nós temos a hidráulica de condutos forçados. Então nós falamos desde a chuva de projeto lá na hidrologia, depois da vazão de projeto também da hidrologia, que é a vazão que determina ali, né, o escoamento superficial, na verdade o escoamento superficial que determina a vazão. Depois falamos de camadas granulares, lei de Darcy, percolação de água no solo. Falamos agora de canais, que são dimensionados também ali nos casos de estruturas, sarjeta, valeta, estrutura de drenagem do pavimento. E chegamos no final da hidráulica, falando de condutos forçados. Aqui no caso de condutos forçados, a água escorre, o fluido, né, nesse caso a água, sob pressão diferente da pressão atmosférica, geralmente pressão positiva, né? São os casos onde nós temos, por exemplo, no dimensionamento de bueiros afogados, digamos assim, bueiros com carga hidráulica a montante. Então eles vão trabalhar ali não mais como um canal aberto, mas sim como um conduto forçado, onde a pressão interna é diferente da pressão atmosférica. Aí, diferente dos canais, no caso de conduto forçado, obrigatoriamente tem que ter seções fechadas, né? Onde o fluido vai
preenchê-la completamente. Como que a gente dimensiona bueiros, por exemplo? Para a equação de Bernoulli. Só que Bernoulli, ou Bernoulli, como vocês mencionam aí, não vem ao caso, ele trata do escoamento, aquilo que a gente vê lá no ensino médio, né? O escoamento do fluido ideal. No caso aqui, é um fluido que não tem viscosidade, olha, até ficou duplicado aqui, é um fluido incompressível, regime permanente, livre de atrito, né? Não tem perda de carga. E no caso aqui de Bernoulli, a gente não tem também turbinas ou bombas que inserem energia manométrica na nossa equação. Então, o que a hidráulica de condutos forçados faz para adequar a expressão de Bernoulli para a realidade, no caso concreto, prático, do dimensionamento, por exemplo, dos bueiros? Ela considera a equação de Bernoulli com perda de carga, ou seja, a carga de posição ou altimétrica mais P sobre ρ, que é a carga piezométrica ou carga de pressão, mais V² sobre 2G, que é a carga cinética, né? A energia associada à velocidade de escoamento do fluido. Então, a energia 1, na posição 1, como é o caso aqui a gente pode adotar aqui, é igual à energia na posição 2, considerando a perda de carga que foi perdida aí nos trechos entre 1 e 2. Caso não houvesse perda de carga, eu estava falando de um fluido ideal. Então aqui a gente utiliza a conservação da energia, o princípio da conservação da energia. Aqui a gente tem um caso de 2 pontos, ponto 1 e ponto 2, onde o plano de carga efetivo, ou seja, estaticamente, nós estaremos no mesmo nível, né? Porque se está em termos estáticos, a pressão ali é a mesma, sempre será a mesma. Quando começa a ter dinâmica, ter movimento, aí é que funciona, que começa a existir perda de carga. Então, do plano estático, a gente vem aqui agora a existir perda de carga. Então, agora a gente tem essa linha azul, que é a linha de energia, ou seja, a perda de energia, em função de quê? Em função do atrito, né? Do escoamento com atrito ao aquecimento ali, que na verdade é uma perda de energia e também depende da rugosidade da superfície. E aí nós temos expressões para calcular perda de carga localizada, que é a perda de carga em singularidades, né? Peças, conexões, entrada, saída d'água, e temos perda de carga distribuídas, que é distribuída ao longo da tubulação, né? A perda de carga distribuída geralmente por metro de tubulação também é calculada. Tá bom? Perda de carga, um assunto à parte, e conservação da energia, a gente está focando aqui mais na linha de energia, onde considera aqui na linha de energia tanto a carga cinética, a carga cinética quanto a piezométrica e a altimétrica, e a mais comum de se falar muitas vezes é a linha piezométrica, onde considera só a carga piezométrica ou de pressão, mas mais a carga altimétrica. Então, linha em verde é a linha piezométrica, linha em azul, que é a superior, tem também acréscimo da parcela de carga cinética. Lembrando que uma vez que eu falo de carga, se eu quero saber de pressão, é só multiplicar depois da carga final pelo peso específico do fluido, que neste caso é a água. Maravilha! Daí, depois de toda essa passagem hidráulica e hidrologia, nós chegamos na drenagem propriamente dita das rodovias, né? Mostrando para vocês aqui algumas estruturas com as quais nós trabalharemos ao longo dessa sequência de aulas, tá? Qual é a principal função da drenagem de rodovias? Eliminar a água que, sob qualquer forma, atinge o corpo estradal, captando-a e conduzindo-a para locais em que menos afete a segurança e a durabilidade da via. Então, assim como em residências, em edificações, a água ela acaba sendo uma grande vilã quando percola, infiltra no piso, nas paredes, né? Nós também, nos pavimentos, formados principalmente de camadas granulares, toda vez que nós temos percolação de água, não só no corpo estradal, mas em aterros ou em cortes, nós temos problemas aí
associados a isso, tá? E para evitar esse tipo de coisa, nós temos drenagens que são divididas em grandes grupos, né? Então, a drenagem de rodovia é dividida basicamente em 5 grandes grupos com os quais nós trabalharemos, tá? Pelo menos de acordo com o manual de drenagem do DENIT. Quais são esses grupos de trabalho? A drenagem de transposição de talvegs, falaremos sobre ela, mas o talveg, né, como a gente lembra, é por onde corre ali o leito dos rios, né, parte mais funda da geografia. A drenagem superficial da água que cai sobre o pavimento e em suas adjacências. Aqui, a drenagem do pavimento propriamente dito, aquela água que penetra no pavimento, uma vez que nós temos aí índices de permeabilidade. Nossos pavimentos não são impermeáveis, adoraríamos se fosse, mas nós temos ali junções também de pavimento, né, com as laterais, né, o meio-fio, toda a estrutura que nós temos além do pavimento, temos juntas, se for um pavimento de concreto, temos permeabilidade nos nossos pavimentos, essa drenagem também é tratada, em alguns casos, né, ela nem sempre é obrigatória. Drenagem subterrânea ou profunda. Nesse caso, o nome que me tinha fugido aqui, da drenagem do pavimento, são os acostamentos, né? Muitas vezes a gente tem uma divisão ali dos acostamentos para o leito carroçável. Depois a gente vem a drenagem subterrânea ou profunda, onde a gente preocupa que não só a água que cai sobre o pavimento, mas a água que ascende do subsolo, a franja capilar ali, que atinge o pavimento, só que por baixo, né, na seção de baixo para cima. E por último, essa aqui já é tratada em outros assuntos, né, que é a drenagem de travessia urbana. Daí a drenagem normal, drenagem pluvial normal que nós abordamos aí na hidrologia, né, com boca de lobo, com galerias, enfim, tudo isso já é uma parte que foge. Então nós vamos tentar focar aqui na drenagem de rodovia, principalmente nesses 4 primeiros grupos que são bem particulares, né, da drenagem rodoviária, drenagem de rodovias. Aqui, claro, é fundamental que o técnico responsável pelo projeto ele veja a importância da drenagem na garantia da estabilidade da via e estabeleça, olha, de maneira coerente, técnica e economicamente, o correto dimensionamento das obras de drenagem a serem implantadas. Por que eu falo isso? Porque no slide seguinte, a gente vai ver as estruturas possíveis de serem utilizadas no sistema de drenagem. Isso não quer dizer que todas serão utilizadas. Na verdade, você pode lançar mão dessas estruturas para a drenagem de rodovias. E esse é um quadro, eu diria para vocês, extremamente importante, porque ele te faz acertar muitas questões simplesmente sabendo. O que é a drenagem de transposição de Talveg? Quais são os seus representantes? Está aqui, ó, bueiros, pontilhões, pontes. O que é uma drenagem do pavimento? Opa, quem são os representantes? Opa, camada drenante, drenos rasos longitudinal, drenos laterais de base e drenos transversais. Veja, a drenagem de travessia urbana tem ali a sarjeta, a boca de lobo, os postos de visita, as galerias pluviais, que a gente vê quando a gente estuda drenagem urbana, né? Então, só de saber onde é que aquela estrutura se encaixa, te faz acertar já bastante questões. Então isso daqui é algo que merece ser ali impresso, né? Você imprime e fica ali para você memorizar quais são as possíveis estruturas. Dentro de drenagem, nós entramos com um tópico também específico, né? Que são, né, as obras de arte. Obras de arte de engenharia é todo grande feito, grande estrutura, né, de engenharia que geralmente está relacionada aí a projetos multidisciplinares e que envolvem uma grande quantidade de recursos. Quando a gente fala pro DENIT aqui de obras de arte em drenagem de rodovia, basicamente nós temos 2 tipos, obras de arte especiais, que são as obras de arte de fato, e obras de arte correntes, de menor porte, corriqueiras ali, com projetos padronizados e utilizados ali no dia a dia de quem trabalha com pavimento. Exemplo de obra de arte especial: ponte, viadutos, túneis, muros de arrimo e bueiros. Vocês vão ver que bueiros aqui tem bueiros de grandes proporções, portanto, considerados aqui, principalmente os bueiros de grota,
você vai saber ao longo do curso essa diferença, são obras de arte especiais. E as obras de arte correntes são de pequeno porte, como também bueiro, só que aqui agora bueiro menor, pontilhão, onde nós temos que pontilhão, na verdade, é uma ponte de menor porte. Muros aqui que eu quero dizer, muros de arrimo, usuais, habituais, para quem trabalha com rodovia, que normalmente fazem o quê? Se repetem ao longo da estrada e tem projetos o quê? Padronizados. Então, essas estruturas bueiro, pontilhão, muros de contenção ali, de taludes, já tem muitas vezes projetos padronizados, então são obras de arte sim, mas correntes, diferentes das especiais como viadutos, pontes, túneis, por exemplo, que nós temos os exemplos aqui, né, de ponte, aqui um viaduto, só para você, muitas vezes, já ouviu falar, mas nunca pegou no conceito para ver a diferença de ponte para viaduto. Olha aqui, ponte nada mais é do que uma estrutura sujeita à ação de carga móvel, utilizada para transpor obstáculo natural, seja um rio, seja um córrego, um vale ou algo do tipo. Então não só a água, tá? Debaixo da ponte pode não ser um rio, um córrego, mas assim um grande vale. Já o viaduto é uma estrutura para transpor obstáculo, agora não mais natural, um obstáculo artificial, como uma avenida, uma rodovia. Então aqui nós temos uma ponte e aqui do lado nós temos um viaduto. Obviamente aqui túnel, aqui um muro de arrimo, aqui na verdade uma cortina atirantada, é o que me parece. E veja aqui, bueiros, vamos falar um pouco sobre bueiros de grota, que inclusive pela essa magnitude são considerados inclusive obras de arte especiais. Maravilha? Então assim a gente encerra essa introdução, essa pincelada nos conceitos, e eu já deixo aí a deixa para começarmos a falar de fato das estruturas de drenagem rodoviária.